decorrer da aula eu vou aceitando. Pessoal, então boa noite a todos, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar duas aulas, tá? Duas aulas curtas. Nós vamos falar da comunicação, que ontem não pude dar aula para vocês, porque eu tive reunião com a equipe pedagógica, né? Para a gente fazer planejamento, para saber quais as disciplinas a serem ofertadas após essa e para traçar o nosso plano de trabalho diante dessa pandemia, tá? Todos estão me ouvindo, né, perfeitamente, eu acredito. Vocês podem utilizar o canal chat, as mensagens aqui durante a nossa aula, como vocês podem também abrir o áudio, tá? Eu sugiro abrir o áudio após o término da aula. Acho que não atrapalha muito a aula, né? E se porventura durante a aula surgir alguma dúvida, precisar fazer alguma consideração, vocês têm o canal das mensagens para escrever, tá? Assim que eu dou a aula, eu já fico observando as mensagens e já vou lendo também para dar um feedback para vocês, tá? Hoje a nossa aula, nós vamos falar de comunicação, tá? A comunicação nós sabemos que é um pouco ligado, assim, ela é mais enfatizada nos cursos de marketing, né? Mas eu queria dizer para vocês que a comunicação, ela precisa ser trabalhada de uma forma muito ampla, principalmente dentro do serviço de enfermagem, tá? A comunicação no âmbito da enfermagem, ela tem uma importância muito grande, né? Porque se a gente estabelece uma comunicação efetiva, né, que quando a gente fala de comunicação efetiva, ela já é uma prática universal que envolve a segurança do paciente, né, já é uma prática recomendada no âmbito universal, né? Então a gente fala de segurança do paciente, né? A gente fala de melhora no cuidado, a gente fala de por exemplo, se eu vou levar um paciente para ser submetido a um procedimento cirúrgico e se eu não deixo claro onde que vai ser realizado aquele procedimento cirúrgico, né? Aquilo pode levar um evento adverso para aquele paciente, né? Seja ele com dano, que a gente chama de near miss, ou seja ele sem dano, tá? Então, a comunicação ela é muito importante diante de não só dentro de um hospital, né? Mas em um serviço muito mais complexo, né? Então, eu vejo que a enfermagem ela exerce um papel de comunicação muito grande, né? Que estabelece melhora na qualidade do paciente, no processo de cuidado do paciente. Então é basicamente isso, tá, meninos? A comunicação, um exemplo muito grande para vocês e que eu quero que vocês fixem. E durante a nossa aula, sempre eu vou trazer conceitos de comunicação direcionado para o cuidado assistencial, tá? Alguém gostaria de falar o conceito de comunicação, abrir o áudio, escrever no chat? Vamos lá, pessoal? Vamos tirar a preguiça, vamos colocar um copinho de água aí para assistir a aula, uma caneta, um papel e principalmente o cafezinho, né? Para quem gosta. Alguém quer falar o que é comunicação? Qual a importância da comunicação no serviço de enfermagem? Vamos lá? Vamos construir um conceito, né? Até então nós não sabemos o conceito de comunicação. O que é comunicação para vocês? Não tenham medo de errar, tá? Que a gente vai construir o conceito juntos agora. Mas o que é comunicação? Qual a importância dela para a equipe de enfermagem? Qual a sua utilização? Qual é o seu benefício? Né? Tudo isso a gente tem que se perguntar. Ótimo. A Tamires já disse aqui que comunicação é se comunicar, interagir com o paciente, né? Com o paciente por quê? Porque a gente precisa, né, além de estabelecer vínculos, a gente precisa comunicar ao paciente que vai ser administrada uma medicação, né, que serve para isso. E que se essa comunicação não for efetiva, não for segura, ela pode acarretar diretamente na saúde desse paciente, né? E também diretamente com os colegas de trabalho, né? Então, também existe uma comunicação
entre a equipe, né? Seja uma comunicação, quando eu falo, entre enfermeiro médico, entre o técnico enfermeiro. Por quê? Um exemplo. A Tassiane com o Gilberto foi dar um banho no seu Francisco. Lá no banho, a Tassiane e o Gilberto observaram que esse paciente está desenvolvendo uma lesão por pressão, ou conhecida como úlcera ou como escara, tá? Mas o termo técnico utilizado atualmente é lesão por pressão. Lá o Gilberto e a Tassiane observaram uma lesão por pressão. O que eles vão fazer? Eles vão comunicar ao enfermeiro, né? Então, houve uma comunicação aí, consegue compreender? E que isso precisa ser passado, né? E aí o enfermeiro vai entrar em comunicação com o médico, né? E diante desse processo de comunicação, vai haver o quê? Vai haver uma intervenção em cima para aquele processo patológico que está desencadeado no paciente, tá? Então, isso é comunicação, tá, meninos? A Franciele falou o seguinte: creio eu que comunicação é tudo aquilo que envolve informações para pacientes e que não deixem dúvidas. Tudo bem, muito bom conceito, né? Mas o que é comunicação? Comunicação envolve... Professor Matheus. Oi, Michele. Chego falando. Pode chegar. A comunicação é uma porque a gente, né? Meio que falhou o Michele. A Michelle quis colaborar, mas meio que falhou, tá? Vamos ver se estabelece a conexão da Michelle e a Michelle faz a consideração. Mas é isso, meninos. Consideração, a gente tem que pensar que envolve o paciente? Envolve? Sim ou não? Vamos, gente. Tá todo mundo calado? Todo mundo sim. Eu quero 23 sim. Tem 23 alunos na plataforma. Envolve o familiar, comunicação. Envolve o profissional. Envolve o gestor. Envolve o profissional da limpeza. Né? Envolve toda a equipe. Né? Então, quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa pensar na equipe por inteira. Né? Não adianta só pensar na enfermagem, não adianta pensar só na medicina. A comunicação precisa ser estabelecida entre todos os profissionais que ali trabalham, tá, meninos? Então, ficou bem claro, tá? O conceito. Nós construímos um conceito de comunicação agora, né? Parabéns pela participação de todos. Agora vamos ver o que realmente é comunicação e qual a sua aplicabilidade dentro do serviço de enfermagem, tá? Então, meninos, a comunicação, ela vem do latim communicare, né? Que significa colocar em comum, colocar o que era abstrato, né, em prática. Comunicação, ela é primordial para o enfermeiro. Por quê? Porque ela é tudo isso que eu acabei de discutir com vocês, né? É tudo aquilo que a Michelle colocou, é tudo aquilo que todos vocês colocaram, né? Então, a comunicação, ela estabelece vínculo, né? Ela estabelece relações humanas, ela estabelece um clima organizacional, né? A nível de instituição. Ela serve para trocar ideias, né? Passar mensagens, informações, né? Por meio de discursos, sinais, escritas ou comportamento. Por exemplo, sinais.
Quando eu sei que existe comunicação por sinais, né? A gente entende que pode ser por uma libras, né? Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Por sinais, vamos lembrar de sinais. Qual é a lembrança que a gente tem de sinais, né? Sintomas. Concordam comigo? Vamos lembrar de sintomas. Paciente está apresentando gemido. O que ele está querendo dizer para a gente? Que algo está o quê? Errado. Algo está errado. Ele pode estar sentindo dor, né? Ele pode estar sentindo algum desconforto, beleza? Ou através de um comportamento, ou a comunicação propriamente escrita, tá? Aqui eu trago um outro conceito para vocês. Aqui a comunicação é um processo pelo qual a equipe de enfermagem oferece e recebe informações do indivíduo cliente ou paciente e que através desse emissor eu consigo planejar, eu consigo executar, eu consigo avaliar e participar no meu processo de assistência prestada, né? Dentro do processo de comunicação, meninos, existe um canal, né? Como que isso acontece? Geralmente existe o emissor, né? Que o emissor é o quê? É aquela pessoa que emitiu a informação. É o enfermeiro, é o técnico, é o médico, é o profissional da limpeza que vai precisar entrar naquele quarto do paciente para realizar uma limpeza, né? Seja uma limpeza terminal, seja uma limpeza concorrente, né? Então, ele é a pessoa que vai emitir a mensagem, né? E a mensagem é propriamente dita, é o texto, né? O contexto, é a transmissão, né? E o receptor é quem? É aquele que recebe a mensagem. É o paciente, é o profissional, é o familiar, né? Depende do contexto, tá, meninos? Então ficou bem claro aqui para vocês. A comunicação, ela costuma ser dividida em dois climas, né? Então existe o clima interno e o clima externo. O clima interno, ele inclui fatores, né, que envolvem valores, sentimentos, temperamento e níveis de estresse do emissor e do receptor. E o clima externo é quando a gente pensa em fatores externos, já propriamente dito, né, que envolvem condições climáticas, por exemplo, temperatura, né, poder, autoridade, direcionado para o clima, né, direcionado para o tempo, né, tudo aquilo que é direcionado para o clima organizacional em si. Dentro dos elementos da comunicação, a gente pensa na fonte, que a fonte é o quê? Aquela pessoa que tem a ideia de onde que essa mensagem está sendo tirada, né? É tirada de um prontuário, é tirada de um profissional da saúde. Qual que é o pensamento, né? Quem que teve a ideia? Quem que teve o pensamento? Né? Aquela mensagem que precisa ser transmitida. Foi a Tassiane que pensou que o paciente precisa de um banho no leito e disparou aquela ideia para o enfermeiro Matheus, né? Quem que pensou? Qual que é a fonte? É o técnico de enfermagem? É o enfermeiro? É o médico que pensou no tratamento, né? E a mensagem é o conteúdo das informações que transmite pelo uso seja de sinais, de símbolos, que sejam eles verbais ou não verbais, tá? E o meio é como que esse instrumento, né, essa mensagem vai ser transmitida. Ela vai ser transmitida por um prontuário para que o próximo profissional possa ler aquela informação que está no prontuário. É por meio de um telefonema? É por meio de conversas diretas, né? Então tenho que observar qual é o meio que está sendo utilizado para canalizar essa informação, tá? Então o receptor é quem recebe a informação, trazendo o conceito para vocês. Anotem isso daí, tá, meninos? Isso é questão de prova. Quem que é o receptor na comunicação? É quem recebe a informação.
Por exemplo, é o paciente, é o familiar, quem que recebe essa comunicação, né? Então, tudo isso a gente precisa entender como que isso foi passado. E o processo de decodificação de mensagem, que nós chamamos, é a tradução. Por exemplo, o médico pediu para passar uma escopolamida, pediu para passar uma sonda vesical de demora, que vai ficar mais claro para vocês. Pediu para o enfermeiro passar uma sonda vesical de demora, e como que essa informação precisa chegar no paciente. Eu vou falar para o paciente que o que eu vou fazer é uma passagem de sonda vesical de demora? Não é, né? O paciente não vai entender, né, esses termos técnicos. Eu preciso traduzir essa mensagem. Por exemplo, seu João, a gente vai passar um catetezinho na sua uretra. Esse catéter, esse procedimento vai servir para o senhor fazer xixi. É o meio que nós encontramos mais fácil, requer um cuidado, o senhor vai ser exposto dessa forma. Então, esse é o processo de tradução que a gente precisa trazer para o paciente de uma forma mais clara possível, tá? Esquecer um pouco os termos técnicos, tá? E trazer essa comunicação, estabelecer uma comunicação efetiva e segura, né? O que é uma comunicação segura? É uma fala compreensível, tá, meninos? É uma fala que possa ficar mais claro para o paciente. E com isso, a gente acaba gerando feedback ou retroalimentação, que a gente chama, tá? Então, o retorno, a gente consegue ter um retorno direto da fonte. A gente consegue ter um feedback de troca de informação, consegue estabelecer um objetivo que existe entre essa fala, tá? E dentro desse processo de comunicação, a gente tem o emissor, que eu já falei para vocês, nós temos a mensagem e nós temos o receptor, tá? Então anotem aí, emissor é aquele que emite a mensagem é aquela que é o texto, né? É a fala, é o contexto, é o objetivo, e o receptor é aquele quem recebe essa comunicação. Tem alguns autores que trazem um conceito mais amplo de comunicação. Por exemplo, Marques e Russell. Ele diz que existem diferença entre gêneros, né? Gêneros é sexo, seja masculino ou feminino, também direcionado para o poder e posição, né? Que afetam de forma significativa os tipos de qualidade da comunicação quando a gente fala de organização e de unidade. Quando a gente fala de canais de comunicação, que é o meio que essa mensagem vai ser transmitida, ele já dá um outro conceito. Quando essa comunicação ela acontece de baixo para cima, isso significa do subordinado para o superior, né? Exemplo, o técnico de enfermagem falando para o enfermeiro falando para o seu gerente de enfermagem, o gerente de enfermagem falando para o seu diretor geral. E quando ela acontece de cima para baixo, significa o quê? Que ela acontece de superior para subordinados, né? Quando ela acontece de cima para baixo. O seu gerente superior passa com uma ordem ou um pedido para que você realize, você enquanto subordinado, e você executa essa ordem, né? E quando ela acontece de forma horizontal, é quando acontece entre iguais. Por exemplo, entre técnicos com técnicos, entre enfermeiros com enfermeiros. Esse é o exemplo de comunicação horizontal, através do meio que essa mensagem é canalizada, tá? E quando ela acontece de forma diagonal, é quando ela acontece entre indivíduos diferentes, né? De diferentes escalões, diferentes tipos de cargo. Por exemplo, acontece entre fonoaudiologia e enfermagem, quando ela pede para estabelecer alguma prescrição, para seguir alguma prescrição de enfermagem, quando o enfermeiro pede para o técnico seguir uma prescrição, quando o técnico passa um conselho
para a equipe de enfermagem e diferentes profissões. E temos o canal conhecido de boca a boca, tá? Seja ele acontece de forma informal, aleatória, geralmente envolve pequenos grupos, né? Tá ficando claro? Tá esclarecedor? Tô falando muito rápido? Tá dando para compreender, meninos? Tá ficando claro para vocês? E aqui eu trago o exemplo de uma forma dentro de um organograma. Por exemplo, quando a comunicação acontece de forma ascendente, né? Que significa dos subordinados em direção às chefias, né? Então, quando está subindo esse processo de comunicação diretamente para as chefias, quando ela ocorre de forma horizontal, né? Que nós já vimos que é entre o mesmo nível de profissional, de hierarquia, né? É quando acontece essa comunicação. E quando a comunicação ela é descendente, quando ela acontece de cima para baixo, né? Dos seus superiores para os seus subordinados. Por exemplo, eu na condição de enfermeiro, estou articulando com o Gilberto e com a Michele para que eles façam uma dipirona no seu José. Então, essa comunicação aconteceu de forma diagonal, né? Quando o seu superior, né, pede para que de forma descendente, para que o seu superior passe essa informação para o seu subordinado e aquilo se realize, né? E a comunicação diagonal é quando cruza diversos comandos, né? Entre diferentes profissões, seja um fonoaudiólogo com enfermeiro, um médico com enfermeiro, o técnico com enfermeiro, a gente chama de comunicação diagonal. As formas de comunicação, meninos, estou preocupado com vocês, ninguém está falando, tá tudo bem aí? Ninguém está escrevendo, tá ficando claro? As formas de comunicação, meninos, ela é entendida como, por exemplo, através da escrita, né? Ela pode acontecer de frente a frente, por exemplo. Quando acontece a comunicação frente a frente? Quando é que eu tenho uma comunicação frente a frente? Alguém pode dar algum exemplo? Quando eu estou passando uma visita, né? Quando eu vou visitar o seu Francisco, para saber se ele está bem, para saber comunicar a ele que ele tem um exame, para comunicar a ele que ele precisa fazer uma ultrassonografia, tal dia, tal horário, né? Na passagem de plantão, eu tenho uma comunicação frente a frente na passagem de plantão. Tenho, né? E por telefone, eu tenho uma comunicação? Tenho, sim. Como? De que forma? Prescrição. Algumas das vezes, vocês vão precisar seguir uma prescrição por meio de um telefonema. Quando vocês ligarem para um médico, por exemplo. Já aconteceu comigo, eu estava na enfermaria, quando eu precisei da comunicação por telefone. Eu estava na enfermaria, e uma paciente deu entrada com cefaleia intensa. Cefaleia intensa é uma dor de cabeça muito forte, né? Essa paciente, ela era pós-operatório de uma cesariana, que inclusive ela foi minha professora. Ela era uma paciente pós-operatório de uma cesariana, pegou alta muito recente, não cumpriu as 72 horas de repouso, e aí essa paciente evoluiu para uma cefaleia pós-RAC. O que é a cefaleia pós-RAC? Acho que alguma de vocês mulheres já tiveram essa cefaleia pós-RAC. Ela não é de Deus, como as mulheres mesmo falam. É uma cefaleia muito intensa, devido à recuperação que aconteceu de forma muito rápida. Essa paciente não hidratou muito, né? Acabou ficando em pé, acabou levantando muito rápido, e aí ela vai desenvolver uma cefaleia pós-RAC. Mas, resumindo, o que aconteceu? Essa paciente, ela evoluiu para uma cefaleia pós-RAC no pós-operatório, quando ela foi para casa. E aí, ela voltou, essa paciente voltou com cefaleia intensa, tá? E voltou pela emergência. Quando ela entrou pela emergência, essa paciente entrou, não tinha médico de plantão, não tinha médico, só tinha eu de enfermeiro. O que eu fiz? Levei essa paciente para a enfermaria,
A minha equipe já realizou um acesso venoso periférico e de imediato eu já liguei para o médico. Doutor, tô com uma paciente aqui, o senhor não está aqui no plantão, não dá para esperar, paciente que já está referindo muita dor e precisa de uma conduta. O paciente está com cefaleia intensa, característico. Veja bem, eu não estou dando diagnóstico, eu estou dando sugestões. Doutor, é característico de uma cefaleia pós-rápido. De imediato ele já falou, Matheus, quero 2 soro-ring lactato correndo rápido nessa paciente e pode fazer, não lembro qual foi o analgésico que ele pediu, mas ele pediu 2 analgésicos de imediato. Já foi feita a medicação, o paciente ficou aguardando no leito enquanto o médico chegava. O médico estava no centro cirúrgico fazendo uma cesariana de urgência e aí eu fiz a prescrição por telefone. Essa paciente apresentou melhora de imediato e ficou aguardando o médico passar para uma observação. Então, a gente consegue ter uma resposta e consegue estabelecer uma comunicação por meio de telefone, né, meninos? A gente já teve um exemplo aqui que eu dei e isso é bem visível dentro do nosso ambiente de trabalho. E nós temos o meio de comunicação através de não verbal, né? Quando que ela acontece de uma forma não verbal, seja ela por gesto, né? Articulações, quando o paciente reclama de dor, quando o paciente quando ele começa a gemer, quando ele começa a tremer, que pode ser uma febre. Então, através desses sintomas que ele apresentam, a gente vai estabelecer uma comunicação e traçar um cuidado para aquele paciente, tá? Então, o Marx traz um conceito de comunicação tipo de videira, né? Aquilo que fica claro, que é a rede mais informal de comunicação. Flui de uma rapidez de maneira forte em todos os níveis hierárquicos e costuma envolver de 3 a 4 pessoas. Isso eu acredito que ficou bem claro para vocês, mas eu quero que vocês entendam como que acontece o processo de comunicação pela escrita, né, que é por meio do prontuário, como que acontece a comunicação frente a frente, que pode ser durante uma visita, que pode ser por meio de uma passagem de plantão, como que acontece por meio de um telefone, como que acontece de uma forma não verbal, né, que eu acabei de dar o exemplo também para vocês, seja ela por manifestação clínica, manifestação de sintomas, manifestação de sinais, tá? Qual que é a diferença de sinais para sintomas? Sinais é aquilo que a gente está vendo, que é visível, que é notório. Sintomas é aquilo que o paciente está relatando, tá? Aqui eu trago para vocês alguns elementos de comunicação não verbal. Quando que acontece a comunicação não verbal? Ela acontece no espaço, né? No ambiente, na aparência. Por exemplo, quando a gente vê um profissional de branco, quando a gente vê um ser de branco, o que a gente pensa? A gente tem algumas conclusões. Calma lá, sei que vocês pensaram no açougueiro também, né? Mas a gente consegue pensar que ele pode ser um profissional da saúde, como também pode ser um açougueiro, né? Mas a gente consegue ter uma comunicação, né, de uma aparência, embora ela não seja concreta e de forma segura, eu poderia dizer para vocês. Ela acontece por meio de contato visual, né? Quando a gente consegue mostrar que não está gostando de algo, por meio de postura, de gesto, expressão facial, expressão vocal. Então, é tudo isso que eu já vim falando para vocês. Como que acontece essa forma de comunicação? Aqui, eu trago para vocês como que acontece dentro do ambiente hospitalar a comunicação. O SBA, ele é muito utilizado durante a passagem de plantão. É conhecido como SBA ou ISBA, pode se escrever SBAR e pode se escrever ISBAR. Mas o que é o SBA? O SBA, meninos, ele é uma estratégia desenvolvida que tem o objetivo de melhorar as comunicações inadequadas. Quando que eu tenho uma comunicação inadequada? Por exemplo, quando eu vou passar um plantão para o meu colega e eu digo que precisa ser realizado algo e aquilo não foi realizado.
né? Então, não teve uma comunicação adequada durante a passagem de plantão. Então, o SBA, ele vem para servir, para ter o objetivo de melhorar essa comunicação e trazer e adequar mais esse processo de comunicação durante a passagem de plantão. Então, o SBA significa o quê? S de Situation, B de Background, A de Assessment e R de Recommendation, que vem de recomendação. Então, é uma ferramenta utilizada para passagem de plantão que é muito utilizada, tá? Aqui no estado do Acre, o SBA ele é utilizado lá no Hospital Santa Juliana, tá? Se algum de vocês, porventura, forem trabalhar no Hospital Santa Juliana, vocês vão se deparar com essa ferramenta, que ela é bastante utilizada na troca de plantão, tá? Então, o que significa o SBA? O SBA, ele tem o conceito dessa sigla, né? Por exemplo, quando a gente vai passar o plantão, vamos supor, o Gilberto está passando plantão para a Michele, né? A Michele e o Gilberto ficaram com o seu Francisco, é um paciente grave, né? Um paciente que está entubado, um paciente que é acamado, consequentemente, e que eles vão falar a situação. Qual que é a situação? A situação é o quê? A situação é o paciente em si, que a Michele vai expor para o Gilberto um breve assunto que se deseja discutir, que é o quê? A condição do paciente. Então, a Michele vai falar o quê para o Gilberto? Gilberto, eu fiquei com o paciente, seu Francisco, o seu Francisco está entubado, seu Francisco é um paciente idoso, seu Francisco é um paciente que está acamado, seu Francisco é um paciente que está com drogas vasoativas, com noradrenalina, seu Francisco é um paciente que está com drogas sedativas, está com medicações tal. Então, ela já falou a situação. Então, agora, a gente vai para a letra B. Na letra B, a gente vai ver os antecedentes, mais conhecido como background. O que é o background? Ela vai descrever os antecedentes ou contexto, que é o diagnóstico do paciente. Então, ela vai falar para o Gilberto o seguinte: Gilberto, o seu Francisco, além de estar entubado, além de estar acamado, o diagnóstico dele é uma sepse. O que é uma sepse? Infecção generalizada. Mas, Gilberto, o seu José tem previsão de alta para o dia 13 de janeiro. A gente está trabalhando com a alta programada do seu José para o dia 13 de janeiro. Então, a gente já conseguiu ver os antecedentes do seu Francisco. Vamos para outra letra. Então, isso é realizado sequencialmente, tá, gente? Letra por letra. Vamos para a letra A. Vamos avaliar os dados desse paciente. Então, vamos expor a opinião e problema desse paciente. Por exemplo, a Michele vai falar para o Gilberto que o seu José possa ser que ele não tenha alta no dia 13. A Michele vai falar assim: Gilberto, a alta está programada para o dia 13, porém, eu acredito que não vai acontecer. Por conta disso, o seu Gilberto está apresentando insuficiência renal, isso pode evoluir para uma piora. O que você acha? Né? O que você pensa? Será que a gente vai postergar essa alta? Será que essa alta vai acontecer nesse momento? Então, essa é a opinião sobre os problemas que está acontecendo diante do seu Francisco, tá? E as recomendações é o que a Michele vai passar para o Gilberto, o que ela acha de uma sugestão de um novo tratamento, se ela acha que tem que posicionar o seu Gilberto, lateralizar o seu Gilberto para melhor respiração, se ela acha que o seu Gilberto tem que tomar banho para melhorar a higienização do seu Gilberto. Então, é tudo aquilo que ela acha e que pode ser recomendado para que melhore e que restabeleça a saúde do seu José, tá? Ficou claro? Isso, Gilberto. O background é exatamente isso, descrever o histórico do paciente, tá? Seja o histórico antecedente ou seja o histórico atual do paciente, tá? Ficou claro.
Além do SBA, nós temos outras ferramentas, né? Que é o handoffs, que ele é utilizado para informações verbais, que ocorre entre dois ou mais prestadores de atendimentos a respeito da condição de um paciente e de um determinado tratamento ou plano terapêutico, tá? Que isso ocorre entre trocas de turnos, né? Também durante a troca de plantão. Quando, por exemplo, um paciente é transferido do Hospital Santa Juliana para o HC, do HC para o ERB, e essa troca de informação acontece por meio dessa ferramenta chamada Handoff. Eu ainda não conheço, eu não trabalho com essa ferramenta aqui, tá? E desconheço uma outra instituição que trabalhe com ela. Ela acontece da mesma forma, porém não existe protocolos que sigam essa ferramenta, tá? Ela não quer dizer que não aconteça essa aplicabilidade dessa ferramenta, mas ela existe, porém de uma outra forma. Ela é descrita verbalmente, ela é descrita no prontuário, ela é descrita de boca a boca, de um profissional para o outro, que aquele paciente vai ser transferido para uma outra unidade, mas eu não conheço uma instituição que trabalhe de uma forma com protocolos de handoffs, tá? Também temos outras ferramentas, que é conhecida como GRR, que também nós não utilizamos ela, tá? Mas ela também tem o mesmo objetivo que o método de SBA, tá? Aí ela vai cumprimentar, ela vai ouvir respeitosamente o paciente, ela vai revisar, recomendar informações e ela tem esse objetivo de ouvir o paciente, né? De entrar com um plano terapêutico para esse paciente, estabelecer um plano de alta, mas eu quero que vocês entendam principalmente a ferramenta SBA, tá? Essa ferramenta SBA é muito importante vocês saberem, porque é o que vocês têm para vocês trabalharem dentro do contexto do estado do Acre, tá? E mesmo dentro do Hospital Santa Juliana, porque a maioria dos profissionais que formam hoje no nosso estado, eles se deparam o primeiro emprego deles acabam sendo o Hospital Santa Juliana, né? Então lá nós já temos essa ferramenta disponível para que vocês possam trabalhar, tá, meninos? Então era a respeito dessas comunicação, era isso, tá? Que eu queria que ficasse claro para vocês, tá? Esse era o objetivo de falar de comunicação, tá? Todos entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma consideração para a gente partir para outra aula? Ficou claro para vocês? Alguém quer abrir o áudio, falar alguma coisa, quer escrever? Tá tudo certo, né? Beleza, ficou claro, né, pessoal? Ficou? Tá tudo bem, Gilberto? Aí tá tudo claro de comunicação? Todo mundo já vai aplicar a comunicação no nosso serviço, lá na nossa enfermaria, lá na UTI, no centro cirúrgico, lá no ambulatório, lá na unidade básica de saúde, né? Então isso precisa ficar bem claro para vocês, tá? Então, meninos, a gente vai falar agora de comunicação, das escalas. Alguém sabe o que é escala? Deixa eu voltar aqui quero ver vocês. Alguém sabe o que é escala? Como que funciona a escala? A escala de serviço? Alguém tem uma ideia de como que funciona a escala de plantão de vocês? Alguém tem uma ideia? Alguém pensa como que seja? É a forma de trabalhar? É a programação de vocês durante o mês? Ótimo, já estou vendo que começou a clarear aqui. São os dias que devemos ir trabalhar, como que cada um vai trabalhar, a Franciele falou. É isso mesmo, tá? É exatamente isso. Tá bom, meninos? Quem mais? Tem o local, tem a programação. Isso. É a escala que vai dizer onde a Michelle vai trabalhar esse mês. É a escala que vai dizer onde o Gilberto está escalado esse mês, o horário,
o horário, né, que é o período, e o setor. Qual que é a equipe dele? Muitos de vocês vão ver a equipe de vocês lá já. Espero poder trabalhar com vocês. Quando vocês verem a escala de vocês lá em cima, assim, enfermeiro Matheus. Aí tá o Gilberto, a Michele, a Ivete, todos vocês lá, tá? Espero chegar a esse momento. Então vamos lá, vamos falar como que acontece essa distribuição da escala de vocês. Como que acontece essa divisão? Então, meninos, a escala no serviço de enfermagem, ela é a distribuição de pessoas, né? Ela é feita sob a forma de escala mensal, e a escala ela vai informar vocês o profissional que vai trabalhar naquele determinado setor diariamente, o profissional que vai estar de férias, né? Que ele precisa se programar e os demais colegas também. Mas a escala mensal, ela tem um período de um mês, né? Ela distribui o pessoal de enfermagem nos diversos turnos, seja de manhã, de tarde, de noite. Ela vai dar as folgas para vocês, tá? Eu vou mandar um exemplo de uma escala para vocês, tá? Eu tenho uma escala aqui no meu celular, eu vou mandar para vocês observarem como que funciona essa escala, tá? Ainda hoje a escala do Santa Juliana foi publicada e aí eu vou mandar para vocês terem uma noção de como que acontece essa escala. Na escala tem informação de folgas, de feriados, de férias, o profissional que está de licença e o profissional que está executando a sua atividade naquele determinado dia, tá? E a escala diária é a divisão das atividades de enfermagem diariamente em cada turno. Por exemplo, nós temos a nossa escalinha de cuidados, né? Que é aquela escalinha que vai estar lá, por exemplo, eu tenho 25 pacientes, não, é muito paciente, não vou dar esse exemplo não. Tenho 15 pacientes e tenho 3 técnicos. Na minha escala, eu vou colocar lá Gilberto, Michele e Ivete. O Gilberto vai ficar com 5 pacientes, a Ivete vai ficar com 5 pacientes e a Michele vai ficar com 5 pacientes. Então, eu tenho a minha distribuição diária, né, lá do meu setor. Como eu posso também ter a minha escala diária na minha escala mensal, tá? Porque a gente, quando fala de mensal, a gente lembra do mês. Porém, dentro do mês, eu tenho os dias específicos que cada profissional vai estar em determinado setor, tá? Também tem uma escala de férias, que vai considerar os períodos de maior e menor atividade na instituição, que são o período de atividade que é desenvolvida dentro dessa instituição. Aquele colaborador que vai ficar de férias, seja 15 dias ou 30 dias. Mais alguns aspectos devem ser considerados na elaboração de escala, tá, meninos? Por exemplo, precisa ter conhecimento das normas e rotina da instituição, precisa ter conhecimento do estatuto, precisa ter conhecimento das leis do exercício profissional, porque aquele profissional não pode ficar, depende de cada instituição, ele não pode ficar mais de 24 horas, ele não pode ficar 72 horas, ele não pode ficar no regime de escala de 48 horas, né? Então vai depender do regime de trabalho da instituição. Claro que ele deve obedecer o estatuto e as leis trabalhistas, porque na lei trabalhista ele não pode exceder um plantão superior a 24 horas, porque a gente conclui que pode ter erros devido à sobrecarga de horas desse profissional, ele pode estar cansado, ele pode levar algum erro diretamente para aquele paciente. Então isso, na maioria das vezes, é barrado em algumas instituições. Infelizmente, existem profissionais que tiram plantões de 72 horas, que ficam 4 dias em hospitais, né, gente? Então a gente tem que pensar se realmente vale a pena. Depende também do conhecimento legal da prática trabalhista, como eu já falei para vocês, dos direitos sociais, dos conhecimentos das necessidades da elaboração das escalas, do perfil do usuário que é assistido na instituição. Por exemplo, quando eu falo de perfil, consegue compreender que eu não posso deixar um profissional ficar 72 horas com um paciente grave?
né, dentro de uma UTI, são pacientes críticos, são pacientes graves, são pacientes que precisam de uma atenção maior e que aquele profissional pode estar cansado por conta da sobrecarga de horas de plantões, e aquilo pode afetar diretamente o paciente. Também depende do conhecimento de norma da instituição, como eu já falei para vocês, depende da carga horária que a instituição trabalha, seja 30 horas, 36 horas, 40 horas ou 44 horas, que esse profissional possa trabalhar, depende do perfil desse paciente. Por exemplo, no Hospital Santa Juliana, o profissional não pode exceder 24 horas de plantão. Se ele está de 24 horas, se ele está dentro da instituição há 24 horas seguida, ele precisa dar uma pausa, ele precisa ficar 6 horas sem trabalhar, e aí depois das 6 horas, que é o plantão menor que existe, que é o de 6 horas, ele pode retomar a atividade e começar do zero. Ele pode fazer mais 24 horas de plantão. Ou pode fazer 12, pode fazer 6, depende do regime de escala desse profissional, tá? Mas essa escala, ela precisa ser formada pelo gerente de enfermagem, né? E precisa ser construída de forma autoritária do gerente de enfermagem. E ele precisa ter conhecimento de acordo com a necessidade do colaborador, tá? Tem algumas legislações, por exemplo, que falam o seguinte: os plantões noturnos não devem exceder 12 horas. Colaboradores, enfermeiros, técnicos acima de 50 anos ou acima de 20 anos, 50 anos de idade, tá? E acima de 20 anos de trabalho, de exercício profissional, ele será dispensado da escala de plantão noturno. Então, o que eu quero dizer com isso? O profissional que tem mais de 20 anos de trabalho, o profissional que tem acima de 50 anos de idade, ele pode ser dispensado do serviço de plantão noturno, tá, meninos? Então, isso é a legislação, tá? Vale lembrar disso, que o profissional tem esse livre-arbítrio para optar, tá? Como eu tenho um colega hoje, idosas, que trabalham no regime de escala noturna, né? Porém, isso é estabelecido e com o consentimento dela, tá? Isso precisa ter consentimento do profissional, porque o que diz são as leis trabalhistas, tá? O conhecimento do perfil dos usuários, precisa saber se eu tenho, por exemplo, um profissional que tem algum problema de imunidade, um profissional que tem algum problema que evite ele de trabalhar no período noturno, né? Então isso precisa ser estabelecido e precisa gerar um feedback com o seu gestor. Tá? O enfermeiro gerente ele deve conhecer as características dos pacientes que vão ser atendidos pela equipe de enfermagem, ele precisa saber o nível de complexidade que esse paciente precisa e o profissional que está legalmente e pessoalmente habilitado para atuar diante daquele setor, tá, meninos? Então, escala é pouca coisa para falar de escala para vocês, tá? É algo mais simples. Porém, vocês precisam entender, porque vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês precisam entender como que funciona uma escala, como que vocês vão trabalhar dentro de um regime de escala. E é isso, pessoal. É bem simples mesmo falar de escala, tá? Essa aula ela é bem simples mesmo. Vamos lá, abrir para dúvidas, questionamentos, considerações. Foi esclarecedor? Deu para entender sobre escalas? E como que acontece esse dimensionamento de escalas? Deu para entender? Tranquilo, Gilberto? Gilberto vai fazer uma escala. Vamos fazer uma escala aqui? Vou fazer diferente. Sou meio doido, né? Vou fazer uma escala. É o enfermeiro, tá? Vamos fazer uma escala. Eu sou o gerente de vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou o gerente de vocês
O Gilberto é o enfermeiro, a Michele é técnica, a Tassilene é técnica, quem mais é técnica? A Andréia é técnica e a Tassilene até... Nós temos uma equipe. Vamos lá. Eu vou fazer a escala de vocês lá da enfermaria. Então, eu estou fazendo a escala. Quem é o chefe, o enfermeiro-chefe da equipe? É o Gilberto. Lá na equipe do Gilberto, o Gilberto tem a Tassilene, tem a Michele e tem a Pamela. Então, o Gilberto é enfermeiro, chefe de 3 técnicos. E eu sou o chefe de todos, do Gilberto e dos técnicos. Beleza? Conseguiu compreender? Na escala, eu coloquei o Gilberto com a equipe dele. Então, a equipe do Gilberto é a Tassilene, a Michele e a Pamela. Essa é a equipe do Gilberto durante o mês inteiro. Esse mês, a gente teve feriado? Não tivemos. Então, vamos supor que esse mês a gente tem feriado no dia 24, amanhã, e temos feriado no dia 30. Então, aí eu vou colocar lá que o plantão do Gilberto é no período noturno, PN, né? Então, se é um período noturno, quantas horas eu posso trabalhar no máximo? Quantas horas? Vamos ver se vocês aprenderam. No máximo, 12 horas. Muito bem. Perfeito, Michele. Parabéns. Então, o máximo que o Gilberto pode trabalhar é 12 horas. Então, vamos lá. Gilberto trabalhou segunda, quarta. Vamos dar 2 folgas para o Gilberto, porque o nosso regime de escala é 12 por 36. Então, o Gilberto vai trabalhar um dia e vai folgar 2. Então, o Gilberto trabalhou hoje. Hoje é dia 23, o Gilberto está de plantão lá com a equipe dele. Vai trabalhar agora só no dia 26. Porém, dia 26 é feriado. Teoricamente, se o Gilberto estiver na escala, o Gilberto está de extra, é um extra para o Gilberto. Não é regime de escala, porque é um feriado. Então, o hospital vai pagar um extra para o Gilberto. É um plantão extra que a gente chama, tá? Ele vai receber a mais por aquele plantão. Então, o Gilberto está de PN junto com a equipe dele durante um dia sim e 2 não, porque ele trabalha 12 por 36 e ele não pode, por exemplo, ele pode ficar hoje, amanhã e depois, vai dar 48, vai dar... Ele pode ficar hoje e amanhã, 48 horas. Não pode, né? Então, a Tassilene já fez os cálculos, 15 plantões. É isso mesmo, são 15 plantões. Então, fizemos a escala, agora vai seguir. Mês que vem, eles vão sair da enfermaria e vão para a UTI. Eu vou fazer a escala do Gilberto. O Gilberto é o enfermeiro-chefe. E agora o técnico dele é a Larissa, a Pamela e a Ivete. Então, eles estão escalados lá na UTI, no plantão da manhã. Vou dar o exemplo de trocar o horário, o período. Agora o Gilberto passou da equipe da noite e vai trabalhar na equipe da manhã. O Gilberto vai trabalhar todos os dias pela equipe da manhã. 15 plantões, Gilberto, é porque quem trabalha na equipe da noite são os extras que tiram, geralmente. Por isso que a Tassilene sabe. Acho que a Tassilene deve trabalhar em hospital. Trabalha a Tassilene, deve trabalhar, porque ela já sabe até a quantidade de plantões de extra que pode tirar. A Tassilene vai gerar os 15 plantões, pelo que eu tô vendo. Então, pessoal, o Gilberto tá de manhã, então ele vai trabalhar todos os dias, tá? Se for 12 por 36, vai dar 10 plantões, tá? Se for no Santa Juliana, vai dar 10 plantões. 10, vai ter mês que vai dar 10, porque tem 30 dias, e vai ter mês que vai dar 11, porque tem mês que são de 31 dias, tá? Então, meninos, 15 plantões seria se fosse pegar a carga horária, se fosse que nem lá no INTO. Lá no INTO tá dando 15 plantões, porque a escala do INTO é dia sim, dia não. Aí dá 15 plantões.
Mas se for 12 por 36 vai dar 10 plantões, tá? Geralmente você vai trabalhar um dia sim, dois não. Vai dar 10 ou... Tem mês que dá 10, tem mês que dá 11. Vocês não vão ser aqueles que vão trabalhar, tirar todos os extras não, né, gente? Viver dentro do hospital. Eu falo assim, mas eu vivo trabalhando também. Sexta eu tava de plantão e domingo eu tava de plantão. Então eu emendei no final de semana praticamente. E agora à noite ainda tem uma remoção que a doutora Jarine me chamou para levar um paciente da UTI pro aeroporto. Um paciente que vai de UTI no ar. Então a gente ainda tem que fazer essa remoção. Então vida de enfermeiro não é fácil. Cumpre duas escalas, de repente vocês vão trabalhar em 2 hospitais. Tem gente que trabalha em 3 hospitais. Tem 3 escalas para seguir. Tem que ter muito cuidado para não dar conflito de horários, né? Para a escala não bater. Por isso a importância de estabelecer uma comunicação, avisar o seu chefe do outro hospital de que você tem um outro vínculo e que você já tem a escala fechada, que você não vai poder trabalhar naquele determinado dia. Porque se bater o horário de trabalho com outro trabalho, você vai ter que pagar todos os plantões para alguém fazer para você. Então já pensou? Se você não tiver uma comunicação efetiva com o seu colega, com o seu gestor, ou você vai pagar os plantões para fazer para vocês, para você não perder o emprego, ou você vai ter que trocar os plantões. Hoje, dificilmente alguém trocar. É muito difícil para conseguir troca de plantões. Então, vai ter que pagar mesmo. Então, paga. Já pensou, pagar um mês de plantão é o salário todo. Então, tem que existir essa comunicação quem trabalha em mais de uma instituição, tá? Porque pode bater as escalas. E uma vez que a escala é publicada, dificilmente ela tem uma retificação, tá? Não volta mais atrás. É assim mesmo. A Pamela disse que quando começar vai matar a fome de tanto ficar dentro do hospital. Até pegar o costume. É só no início, gente. Depois vai cansando. Não sei, tem gente que faz piorar a situação. Começar a fazer gastos, né? A fazer compromissos. E antes de fazer os extras já tá devendo. Aí já pensa nos extras, né? Já começa a contar o extra como um dinheiro fixo. E não é bem assim. Tem mês que tem mês que não tem. Então tem que dar uma policiada nos extras. Eu já fiz uma conta aí bem grande também pensando em extra. Tô pensando nisso. A Tassilene disse que... A Michelle disse: meu esposo já disse que posso tirar meu cavalinho da chuva, porque só vou trabalhar o que for meu mesmo. Gente, às vezes a gente tem que colocar na balança, né? Que às vezes pode se tornar prejudicial, porque a gente fica muito tempo dentro do hospital, perde o convívio familiar, né? Então isso tem que ser repensado. Eu, como não tenho filho, não tenho, como diz o ditado, não tenho pinto para dar água, então eu vivo para trabalhar. Eu saio de casa na semana, trabalho das 8 às 22 da noite e no final de semana ainda tiro plantão. Mas não me pergunte se eu tiro 10 mil, não. Tem gente que diz que eu ganho 10 mil. Não é tudo isso, não. Minha chefe tira plantão aqui no ar, minha chefe tira plantão de lá, já vai pra clínica, parece um zumbi. Parece um zumbi. Por isso que enfermeiro gosta de café. Porque enfermeiro mora dentro do hospital, né? A questão do protocolo aqui do Acre, como o Covid está levando todo mundo para outra cidade, tá, Uso? Verdade. Como eu cuido de idoso, já penso no plantão do final de semana, pois às vezes já saiu na sexta e só volto na segunda. Ô, Glória. É verdade, gente. Enfermeiro fuma e usa muito café, né? A maioria. Eu não fumo, graças a Deus. Mas o café, eu sou cafeólatra, sem dúvida. Porque acabam convivendo muito tempo dentro do hospital, né, gente? Mas eu quero que vocês façam uma reflexão diante disso. E se podem, né? O que é prejudicial até onde eu posso, né? Até onde que dá, até onde eu não posso levar nenhum evento adverso para esse paciente.
Isso, tem um chá também. Eu não curto muito chá, tem que ser café mesmo. Meninos, então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer abrir o áudio? Ficou esclarecedor? Alguém tem alguma dúvida? Amanhã é a nossa última aula e na quinta-feira eu já mando a prova de vocês. A prova já tá feita, tá? A prova já tá feita, são 5 questões, questão discursiva, tá? Mas tá bem fácil. Vale 10 pontos. Tá bem fácil a prova. Ok? Tá claro? Todo mundo compreendeu? Vai ser na quinta. A prova eu vou enviar para vocês a prova pela manhã, tá? E aí eu vou receber a prova até no outro dia, às 10 horas da manhã, no máximo. E aí mas o ideal é mandar no mesmo dia, tá, gente? Eu vou abrir o outro dia somente por conta daquelas pessoas que não têm acesso à internet, tá? As pessoas que retiram o material aqui na instituição. E aí eu vou abrir até o outro dia, tá? Mas eu vou mandar a prova, eu quero receber a prova no mesmo dia, porque no outro dia eu já entrego a nota. E no outro dia eu já entrego a nota final, quem vai pra recuperação e quem que não vai, tá? Então ficou claro, né, meninas? Tudo claro? Alguém tem alguma dúvida? Então tá, pessoal. Amanhã a gente tem aula, tá? Amanhã a gente tem aula. E na quinta eu mando a provinha de vocês. Pela manhã mesmo, tá? Prometo. Me cobrem se eu não mandar, mas eu vou mandar sim, tá? Então, pessoal, a gente pode finalizar a aula, tá? Acho que a aula foi muito dinâmica, né? Bem esclarecedora. Todos participaram de uma forma bem efetiva. E amanhã a gente dá continuidade, tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos. Agora eu vou fazer uma remoção de um paciente grave com a doutora Jarinha pro aeroporto, que vai de UTI no ar, tá? Então, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar, podem mandar WhatsApp. As aulas online é isso, não é somente aqui, tá? As aulas não é somente na plataforma. Eu recebo dúvidas no WhatsApp e eu tiro também, tá? Espero poder contar com vocês também. Então, pessoal, boa noite a todos, tá? Então, até amanhã. Tchau!